Fala galera, estamos de volta para o terceiro e último vídeo da série sobre o Bolsonaro e a segurança pública. O primeiro foi sobre as polícias e o segundo foi sobre as prisões. Tá na hora da gente falar sobre armas de fogo. Em um país com muitos homicídios como o Brasil, mais armas comercializadas e em posse dos civis têm um impacto positivo ou negativo sobre a segurança pública. Vou apresentar aqui os principais argumentos dos grupos pró-liberação e pró-restrição das armas, ambos que advogam ter a razão. É um tema, sem dúvida, muito polarizado e controverso. Quero dizer também que eu, particularmente, não entro nesse debate com nenhum preconceito. Eu não tenho nem fetiche, nem asco de armas, e o que me interessa é muito mais objetivo. O que dizem as pesquisas, quais são os argumentos e o que pode ser dito por pessoas que, como eu, desejam uma sociedade menos violenta. Roda a vinheta e bora pro debate. Então, gente, como vocês sabem, eu estudo política criminal e a disputa de diferentes discursos e as suas interpretações e soluções para o problema criminal. Eu estudo os dois lados antes de formar a minha opinião. O tema das armas é um que eu comecei a estudar mais recentemente, começando pelos pró-armamento. No Brasil, o movimento Viva Brasil, presidido pelo Benedito Barbosa, é o que tem mais destaque nessa frente. Além de ter sido importante na campanha do referendo de 2005, ele também é coautor desse livro que pretende refutar as mentiras pró-desarmamento. Escrito junto com Flávio Quintela, eu considero ele bem escrito, com pontos fortes e fracos. E eu não vou ter tempo aqui de fazer jus a todo o conteúdo que tem no livro, mas o que eu preciso destacar é que é uma obra sem nenhum respaldo acadêmico, além de possuir uma cientificidade no mínimo duvidosa, com erros crassos de metodologia, como ignorar a questão das variáveis omitidas nos estudos que eles citam, além de outras fragilidades, como confundir correlação-causalidade e o simplismo de considerar que a questão das armas é o principal fator que explica que sociedades como o Canadá e a Suíça tenham menos violência. Eu preciso pontuar que ambos autores são declaradamente de direita, o que por si só não tem problema, mas quando o livro traz um apêndice advogando que o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos é um plano ditatorial do PT, então assim, começa a ficar complicado. Mas a real é que boa parte do livro tenta argumentar que o controle de armas, na verdade, é um subterfúgio de esquerdistas malévolos que têm um plano de dominação política sobre a população. O que podia ser uma discussão mais inteligente sobre política de armas acaba sendo contaminado pela ideologia do olavismo cultural, daquele que entende que qualquer tipo de política social é um comunismo disfarçado. Mas, pelo menos, dá para perceber que é o mesmo perfil do Bolsonaro e a sua trupe, então é adequado para esse vídeo. Para além da polêmica de mais armas causarem mais ou menos crimes, um argumento central para os autores é o direito de possuir armas como direito natural de todo cidadão. Para eles, o Estado não teria autoridade para restringir o direito à defesa de cada indivíduo, ainda mais porque não é capaz de garantir completa segurança para todos os cidadãos. Permitindo o porte de armas, cada indivíduo poderia contar pelo menos consigo mesmo. Diante disso, eu preciso dizer que eu considero esse tipo de argumento legítimo no debate público, e eu também estou bem ciente que as armas podem ser utilizadas em legítima defesa. Achar que não há contexto em que o uso de armas seja adequado é uma desconexão com a realidade. Mas eu discordo muito dessa coisa do direito natural. Até porque, para mim, todo direito é uma construção humana e é relativa a considerações de natureza social. Então, assim, se houver bons indícios que mostrem que uma política de armas mais liberal piora a segurança pública e há outras formas de melhorá-la, para mim é plenamente legítimo restringi-las. Ao meu ver, o debate tem que girar em torno dos efeitos práticos, sociais da política de armas. O embasamento científico do livro é em alguns estudos e alguns autores dos Estados Unidos que analisaram alguns estados e a sua legislação de armas e viu que em estados que permitiam o porte de armas, facilitavam o porte de armas, a criminalidade caía. E a hipótese para isso é um efeito de intimidação
que o criminoso teria sobre a possível surpresa em abordar uma vítima e aquela vítima estar armada e poder matá-lo. Nessa lógica, mais armas, menos crimes. A referência central aqui é outro notório direitista, o John Lott Jr., que é uma figura muito queridinha da Fox News e da National Rifle Association, que é a principal organização armamentista dos Estados Unidos. Por falta de tempo, eu não posso nem relatar aqui a quantidade de escândalos que esse sujeito é envolvido. Mas o que não faltam são estudos de economistas e sociólogos que criticam falhas de metodologia nos seus estudos. Boa parte deles está presente em um grande artigo do Daniel Cerqueira e do João de Mello por IPEA em 2012, que traz um balanço do debate científico sobre a questão das armas, ao que eles contribuem também com uma pesquisa original, empírica, estatística e econométrica restrita a São Paulo, medindo a questão dos homicídios e crimes patrimoniais. Diferentemente dos outros autores que se consideram arautos da verdade absoluta sobre a questão, a pesquisa do Cerqueira e do Mello ela é muito íntegra e reconhece muitas dificuldades e fragilidades metodológicas de boa parte dessas pesquisas. É um texto difícil, tecnicamente muito complexo e tem uma vasta discussão sobre quais são os melhores proxies para saber quantas armas existem em determinada sociedade, além de problemas de medida e simultaneidade que essas pesquisas enfrentam. Para ficar num exemplo, não existe nenhuma estimativa 100% confiável para saber quantas armas existem em uma sociedade. É preciso estimar isso a partir de outras variáveis. O resultado dessa pesquisa contraria a do Lott. Aqui, menos armas igual a menos crimes, principalmente na questão dos homicídios, que teve uma queda acentuada após a entrada em vigor do Estatuto do Desarmamento. Curiosamente, aumentou a quantidade de lesão corporal dolosa, o que faz sentido, porque você pode pensar que a pessoa que vai cometer uma violência, se ela tiver uma arma, a chance de matar é mais alta. Se não tiver arma, ela pode até agredir, causar uma lesão corporal, mas a chance de matar é reduzida. Como vimos, por exemplo, no irônico caso do Bolsonaro e do Adélio, o cara que os esfaqueou, que até tentou obter porte de armas, mas não foi aprovado nos testes. A pesquisa também coloca em xeque a premissa de que mais armas na sociedade intimidam os criminosos, a partir do estudo da correlação do Estatuto de Desarmamento com crimes patrimoniais como latrocínios e roubo de veículos. Se quanto menos armas na posse civis encorajaria os criminosos, então após o desarmamento, esses crimes deveriam ter aumentado significativamente. Mas a realidade é que eles se mostraram estáveis, mostrando que mais armas ou menos armas é estatisticamente insignificante como incentivo ou desincentivo para os crimes de propriedade. Lott refutado pela milésima vez. Para reforçar o argumento, uma pesquisa do Instituto Sou da Paz é bem boa. Primeiro, para a gente ter mais um contexto histórico sobre a violência no país. Antes do Estatuto de Desarmamento, as taxas de homicídio vinham crescendo bastante. Isso é um legado lá da ditadura militar, que ao contrário da lenda conservadora, foi um tempo de desordem e descaso com a segurança pública. Afinal, a prioridade era perseguir e censurar opositores, e não garantir prevenção criminal. Para você ter uma ideia, enquanto a taxa de homicídios em São Paulo era de 7 para 100 mil habitantes quando teve o golpe militar em 64, em 85 a taxa já tinha passado de 35 mortes. Com o crescimento da violência e o desamparo do Estado, a população começou a se armar mais e a taxa de homicídios também cresceu mais, como se uma coisa estivesse reforçando a outra. Mais armas correlacionada a mais violência, mas com indícios de causalidade. Como uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e da Secretaria de Estado de Segurança Pública de São Paulo avaliou em 2000, a existência de armas em residências contribui para mortes em atentados ao patrimônio. Com base na análise de boletim de ocorrência, eles averiguaram que pessoas armadas têm mais chances de serem feridas ou mortas durante assaltos, e que a maioria das pessoas que tiveram um bom resultado reagindo ao assaltante eram, na verdade, policiais com treinamento, e não civis com treinamento esporádico, um tanto meia boca, e que não tem um fator surpresa que o criminoso tem, que pode estar acompanhado por mais pessoas. Você pode até reagir contra um, mas você pode acabar se dando mal depois. Então, sair advogando que as pessoas se armem e reajam contra bandidos pode ser uma péssima recomendação se a gente quer menos violência.
mas é muito inteligente se você for da indústria das armas, que inclusive investe em fortunas na campanha de políticos que depois vão combater o Estatuto de Desarmamento e assim favorecer o comércio e o lucro das empresas que o colocaram lá dentro. Ao que tudo indica, o Estatuto de Desarmamento foi muito importante para desacelerar a alta da taxa de homicídios no Brasil. Da década de 93 a 2003, a taxa crescia a cerca de 6,9% ao ano. Em 2004, logo após o Estatuto, ela caiu para 0,3%. Tanto que as taxas de mortes por agressão por arma de fogo em 2003 e 2012 são virtualmente idênticas, 20,4 e 20,7 mortes por 100 mil habitantes, respectivamente. Ao reverter esse crescimento acelerado dos homicídios, o Estatuto salvou estimadamente 160 mil vidas. O artigo vai estar linkado aqui, como todas as outras fontes, e vocês podem ver lá que o resultado foi muito bom e após o Estatuto de Armamento você teve a primeira queda ou estagnação desse crescimento de mortes no país. Em síntese, mais armas leva a mais violência porque ela aumenta o poder letal de pessoas que estão sujeitas a um descontrole emocional, de raiva, de ciúme, de desespero e que pode levar a suicídios, a agressões, brigas e feminicídios, que é um crime que está aumentando bastante. Além disso, quanto mais arma em circulação, menor o seu preço no mercado ilegal. Inclusive, todo ano milhares de armas são extraviadas, furtadas e roubadas e caem no mercado ilegal. A CPI das armas e outras pesquisas que rastreiam de onde vêm essas armas do crime já mostraram que a maior parte delas é nacional e uma parte significativa foi comprada legalmente. Então, não é só o tráfico de armas internacional, de fuzis, etc. Tem muita arma de cano curto vendida legalmente que precisa ser mais bem controlada. Mas na real, muitas dessas armas que são apreendidas são bem antigas, o que mostram que essa época de 80 para cá, em que se vendeu muitas armas, até hoje impacta a segurança pública. Ao contrário do que dizem, já tem muita arma em circulação no Brasil e o próprio Estatuto não impediu a venda, inclusive a cada ano é aprovada a venda de mais armas no Brasil. E para terminar, eu volto a repetir que o modelo dessas pessoas de política de armas e política penal, que é os Estados Unidos, é o país mais violento dentre todos os países desenvolvidos, sendo que aqueles que são mais seguros, como a Noruega, a Holanda, a Finlândia, a Suécia, são todos países que vão na direção mais que eu defendo aqui, de mais política social, combate à desigualdade e combate à pobreza. Então não que eu ache que o desarmamento é a panaceia para a segurança pública, mas o que tudo indica dessas pesquisas é que, primeiro, ela não é um fator central, várias outras questões são mais importantes. Mas no que ela interfere, me parece muito mais plausível aprimorar do que abandonar o controle de armas no Brasil e ter mudanças mais importantes no sistema de justiça criminal. Você tem que mudar a prioridade do sistema de justiça para parar de punir pobres, negros, sem escolaridade, por crimes não violentos como varejo de drogas, desarmados e furto, e começar a focar ao tráfico de armas e à lavagem de dinheiro e aos laços políticos e econômicos que o crime organizado tem no país. Isso é repressão inteligente, uma coisa que o Bolsonaro não conhece porque ele é um ignorante em segurança pública e outras coisas. Nas indicações de hoje, começando pelo audiovisual, eu recomendo uma série de vídeos que o canal do Pirula fez. Pirula é um youtuber das antigas aqui, que tem um comprometimento com a verdade científica, com passar boas informações, e esse vídeo, apesar de eu ter umas discordâncias pontuais com ele, como eu tenho sempre que ele fala de política, eu acho que ele fez uma pesquisa razoável e que, na verdade, o meu vídeo aqui ele complementa. São mais de 3 horas de vídeo, ele já refutou muitos argumentos dos armamentistas, que, enfim, toda a pseudociência que está em torno desses caras aí, e vale muito a pena ver. Outro vídeo que eu recomendo é o do canal do Jones Manuel, que é um historiador e um militante marxista que tem um vídeo que chama Existe um marxismo cultural? Em que ele refuta o discurso teórica e politicamente equivocado do Olavo de Carvalho e de outros formadores de opinião reacionários que não entendem o que falam, não têm respaldo acadêmico e divulgam muitas mentiras
sobre a teoria marxista, sobre o histórico de luta socialista e também do histórico de luta anti-opressão no geral. E eles colocam tudo no mesmo bolo, mistura e acaba chegando a algumas besteiras, como tem nesse livro, de que todo tipo de posicionamento à esquerda é um comunismo disfarçado, ditatorial, totalitário. Por fim, eu recomendo também o livro A Onda Conservadora, Ensaios sobre os Atuais Tempos Sombrios no Brasil. É um livro recente, de 2016, e é muito próximo do que eu pesquiso sobre a direita, tanto no seu aspecto mais político das organizações na atual crise social, mas também nas suas visões de mundo, né? O punitivismo é um deles, mas também o conservadorismo moral e o liberalismo econômico. São críticas de muita qualidade, então fica a dica de hoje. Por hoje é só. Dúvidas, sugestões, outros comentários estão abertos, eu tento responder todo mundo. Referências estão abaixo, e é isso, força pra gente e até a próxima.